E aí, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da nossa série Intimidade nas Três Esferas, onde nós vamos abordar, na verdade já começamos abordando a parte da intimidade física. Esse segundo episódio é sobre a nossa intimidade emocional e o terceiro episódio, que será o último para a gente finalizar essa série, essa trilogia de vídeos, será a nossa parte de intimidade espiritual. Se você é novo aqui no canal, eu peço para você que clique nesse botão escrito inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho de notificações para você sempre ser notificado dos conteúdos novos que saírem aqui todos os dias para você. Esse é o nosso episódio 2 da intimidade nas três esferas e hoje nós vamos tratar sobre a intimidade emocional. Eu sei que você aprendeu a vida toda que ser forte é reprimir as suas emoções, mas na verdade é o oposto a isso, é sentir as suas emoções. Só que existe uma linha tênue entre você sentir as suas emoções e você deixar com que as suas emoções te controlem. Lembra de uma coisa, tudo que nós abordamos aqui dentro do canal e em todas as outras redes sociais é que o autodomínio é algo essencial. A Bíblia nos fala para negarmos a nós mesmos. E negarmos a nós mesmos não é obstruir ou reter as nossas emoções. Na verdade, não. Negar a nós mesmos é criar um autodomínio sobre nós mesmos. O problema é que você não deve reprimir as suas emoções e nem deixar ser controlado pelas suas emoções. Porque senão você vira alguém escravo dessas emoções ou você vira alguém que sofre o tempo todo martirizado, criando uma máscara de um personagem que na verdade não é você. Isso tudo que você carrega e acha que é força, você reter tudo isso, isso não é força, isso é autodefesa. Todas as vezes em que nós sentimos alguma coisa e nós reprimimos essas emoções, e não estou dizendo que não devemos controlá-las, mas reprimi-las é o problema, o nosso cérebro lida isso como uma ameaça. E toda ameaça que é lidada com o cérebro tem a maneira de fuga ou de agressão ou de muitas das vezes ter atitudes das quais não deve se ter. Vamos direto ao ponto. Jesus, o homem mais forte vindo à Terra, o homem mais sábio que pisou na Terra, o homem que foi santo. E em nenhum momento Jesus deixou de sentir. Muito pelo contrário, Jesus sentiu. Só que Jesus teve um autodomínio e tem um autodomínio que é absurdamente colossal. Que é uma prova aonde Jesus sentiu. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado na cruz, ele ora ao Senhor e diz: Pai, livra-te de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Ele pediu a Deus para que Deus pudesse livrar o cálice da morte do que ele iria passar. Ele pediu porque ele sabia. E naquele momento, Jesus suava o suor de sangue, ele sentia a dor do que ia acontecer. Ele sabia. Então, não é que Jesus não sentia. Jesus sentia e sentia muito. Ele passou por tudo que nós passamos aqui na Terra. Literalmente tudo. E principalmente muito pior do que qualquer um na Terra pode ter passado. E mesmo assim, ele não deixou de sentir. Ele só teve autodomínio sobre si mesmo. O grande problema da sociedade em si é que nós temos dois polos completamente diferentes e esse é o maior problema da sociedade. Não saber ponderar as coisas como deve ser ponderado. De um lado, a gente tem pessoas fracas, pessoas que só choram, que só sentem e não fazem, não colocam a mão na massa para poder fazer e nem buscam solucionar o problema. Essas são as pessoas que são escravas das próprias emoções. Elas estão ali vivendo achando que devem aceitar tudo que sentem. E a realidade não é essa. E do outro polo, nós temos pessoas que colocaram na mente, ainda colocam na mente de outras pessoas, que você tem que ser 100% uma pessoa insensível, aonde sentir é ser fraco. Não, sentir não é ser fraco. Ser fraco é você sentir e reprimir. E ser mais fraco ainda é você sentir e deixar expelir com que essas emoções te controlem. A realidade é que o ser forte é você sentir e ter controle sobre as suas emoções. E ter a consciência que nem tudo que você sente, nem tudo que passa pela sua cabeça, você deve acatar ou acolher. Porque a grande realidade é que 90% de todas as vozes na nossa cabeça é apenas ruído. A voz da razão, ela é muito silenciosa. A voz do Espírito Santo é ainda mais silenciosa e ela aumenta conforme a sua intimidade. Ter uma intimidade emocional com você mesmo é você ter o domínio de escolher quais decisões você vai tomar
o que você vai fazer com cada uma dessas emoções. Vamos ser bem sinceros. Eu, particularmente, como uma pessoa que sou TDAH, eu sou uma pessoa que eu mudo de humor com muita facilidade. Ou seja, pequenas coisas têm capacidade de mudar o meu humor. Se eu não tivesse compreensão dessas coisas, eu deixaria qualquer fala, qualquer pensamento ruim na minha cabeça tomar o restante do meu dia completo. Mas a partir do momento em que nós entendemos que nem tudo que sentimos é uma verdade, nem tudo que pensamos é uma certeza, a gente começa a podar essas emoções e esses falatórios e começamos a sentir realmente somente aquilo que devemos sentir. É normal às vezes ficar triste, é normal às vezes ficar irritado. O problema é permanecer nessas emoções o tempo todo e deixar com que essas emoções continuem te mudando constantemente, te afetando constantemente durante toda a sua vida. A realidade é, você não precisa engolir o seu choro, você não precisa assim, fingir de ser forte o tempo inteiro para mostrar que é alguém de fé. Não, não é isso. As pessoas acham que o fato de você ter fé, sempre ter aquela fé genuína, você não se abala por alguma coisa. Nós somos seres humanos. Nós nos abalamos sim por algumas coisas. E o problema das pessoas que não têm a fé trabalhada, que não têm uma fé estruturada, não teve uma fé testada, não foi colocado à prova, essas pessoas deixam que essas emoções tomem conta delas de uma maneira abissal, de algo assim gigantesco. Porque quando temos fé, não significa que é a anulação do sentimento e das emoções. Não, é você sentir, mas entender, opa, pela fé que eu tenho em Deus, pela fé que eu tenho em Cristo, eu posso passar por isso com alegria, por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja estressado, por mais que eu esteja angustiado, porque a minha força não provém de mim, mas provém de Deus. Ter a sua intimidade consigo mesmo, com as suas emoções, é você compreender, é você aprender sobre si próprio e dominar-se sobre si próprio. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, literalmente muda o nosso semblante, muda a aparência com que temos, pois a alegria do coração muda e dá um aprimoramento e aformoseia o nosso rosto. Mas também diz que o coração que está ferido, o coração que está machucado, angustiado, com rancor, que é na dor do coração que o espírito se abate. Então não é sobre sentir, porque se formos anular completamente todo o sentimento, nós precisaríamos também anular os sentimentos bons também. Ninguém vive 100% feliz o tempo todo. Pessoas têm problemas, você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema. Todo mundo. Até as pessoas que são bilionárias, até as pessoas que são milionárias, até as pessoas que estão com uma intimidade com Deus absurda também têm problemas. Cada um passa pelo teste do nível que está no momento referente. Para pensar comigo. Eu quero que imagine que você esteja em um jogo agora. Você é um personagem de level 1 desse jogo. Logo, você vai lutar contra um mob de level 5. Para você, vai ser uma dificuldade porque você ainda está no level 1. Mas para uma outra pessoa que está no level 100, lutar contra um mob de level 5 é nada. Lutar contra um mob de level 50 é nada. Lutar contra um mob de level 100 é páreo a páreo. Mas para ele lutar com um mob de 150, de level 150, para ele também é difícil. Então não é que pessoas deixam de ter problemas. É que muitas das vezes os problemas que elas estão enfrentando nesse exato momento talvez são maiores. Assim como elas podem estar enfrentando problemas em determinadas áreas da vida que você domina muito mais que ela, por mais que você não tenha o poder financeiro que ela tem. Então não é sobre deixar de sentir, é sobre saber e entender e compreender que nem tudo que eu sinto sou eu. A primeira coisa que você deve fazer para poder curar e aumentar a sua intimidade com os seus sentimentos, com o seu emocional, é começar a questionar as coisas. Nós passamos a vida toda sem saber questionar, sem perguntar o porquê. Muitas pessoas tiveram, na verdade, famílias onde davam ordens e ninguém explicava o porquê. É isso ou não e acabou e pronto, acabou. E quando questionava, brigava. Quando questionava, era debatido. Quando questionava, era ameaçado, porque a palavra da monarquia dentro de casa era completamente equivalente. Era algo que tipo, ou faça o que eu te digo ou você sofrerá consequências. E muitas das vezes quando a gente é criança, a gente sempre quer saber o porquê das coisas, porque a gente quer compreender as coisas. Se no passado, na nossa infância, na nossa adolescência, nós tivéssemos tido explicações, realmente alguém para poder sentar conosco e nos explicar as consequências daquilo de uma maneira exata, talvez não passaríamos por tanta coisa assim. E eu não digo para você que os seus problemas agora são 100% culpa dos seus pais.
grande parte dos seus problemas da sua vida, pela maneira com que a sua mente foi construída, é sim por culpa da sua criação. Na verdade, grande parte dela é por conta da criação. Mas o seu trabalho agora e a sua responsabilidade agora é parar de chorar o tempo todo, parar de reprimir essas emoções o tempo todo e começar a determinar e escolher quais dessas emoções são verdadeiras, quais dessas emoções você precisa realmente aceitar para sua vida. Porque a realidade é que as emoções, tanto ruins quanto boas, elas são apenas sinais na nossa cabeça que estão induzindo e mostrando a gente o que está acontecendo. É como a dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça porque está acontecendo alguma coisa no seu corpo, seja falta de alimentação, seja a desidratação, seja o excesso de sol, o excesso de tela. Tá vendo que cada uma dessas coisas que provocam a dor de cabeça é algo diferente? Ou seja, a dor de cabeça não é a dor na cabeça. A dor de cabeça é um sinalizador de que tem algo errado com você. Da mesma forma é com as suas emoções. As nossas emoções, quando estamos sentindo algo ruim, é porque nós temos um trauma, nós temos um problema ou algo que nos angustia. Mas então, quer dizer que como é que eu vou controlar essas coisas? As pessoas fazem as coisas comigo e eu não tenho como controlar o que as pessoas fazem comigo. Realmente você não tem, mas você tem como controlar que essas coisas que essas pessoas fazem causam em você. Para você ter uma ideia, é até possível você não ter que perdoar alguém, porque você só perdoa alguém que te magoou. Você literalmente só vai até a pessoa e fala, não, eu aceito as suas desculpas por causa disso e disso, porque aquilo te magoou. Se não te magoou, você vai falar, pra que você tá pedindo desculpa? Não me afetou. Tá tudo bem, você precisa que eu libere o perdão pra você? Tá tudo certo, o perdão tá sendo liberado. Porque a realidade, como a Bíblia nos diz, é que o pedido de perdão não é para poder receber o perdão. O pedido de perdão é para poder se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. Se você começar a filtrar as suas emoções e ter uma intimidade, e quando digo intimidade com o seu emocional, é reconhecer e aprender mais sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu cérebro, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, suas atitudes, o que causa dentro da sua cabeça para que certas coisas aconteçam. E é por isso que esse canal existe, porque eu explico para você de maneira biológica, de maneira psicológica, de maneira emocional e de maneira espiritual também, como cada uma dessas coisas afeta o seu organismo, a sua mente, a sua parte espiritual. E quanto mais autoconhecimento sobre si próprio você tem, mais dominante sobre si próprio você se torna. Então vamos falar um pouquinho da parte biológica agora. A parte biológica das emoções é que, na verdade, todas as emoções elas não são nada mais, nada menos do que processos químicos. São liberações de hormônios que provocam essas emoções. Lembra de uma coisa, uma ação que é feita contra você, o seu corpo ele tem uma resposta hormonal primeiro. Logo, essa resposta hormonal, se ela não for passada pelo córtex pré-frontal primeiro, para ele poder filtrar e decidir o que vai fazer, nós temos atitudes por impulso. E quanto menos autoconhecimento e menos autodominância nós temos, mais suscetível nós ficamos a respostas involuntárias, a respostas impulsivas. E quanto mais você aceita essas respostas impulsivas, mais emoções que você não deve sentir, você sente, e isso ocasiona muito mais respostas verbais e até mesmo físicas por conta dessa falta de controle. Você provavelmente já ficou irritado alguma vez na vida porque você é um ser humano, né? Alguma vez você já ficou muito estressado e falou o que não queria dizer. Já percebeu como é que alguém fala o que não quer dizer? Porque disse aquilo que talvez estava ressentido, guardado, traumatizado, encurralado por dentro. Este é o problema de reprimir as emoções. Se você é uma pessoa que não reprime nenhuma emoção e sente tudo, você vira uma pessoa vitimista. Se você é uma pessoa que reprime tudo, você se torna alguém como uma bomba. Você se torna uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa impulsiva, uma pessoa raivosa, uma pessoa estressada. Estudar sobre si e o que acontece dentro do seu organismo, do seu cérebro e da sua mente te traz mais controle. Porque quando algo for feito a você, o seu corpo continuará tendo uma resposta hormonal porque é biológico. Agora, quando esse hormônio e essa mensagem chegar ao córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelas nossas ações e tomadas de decisões, o córtex vai falar assim, opa, calma aí, eu já tenho domínio, eu não aceito esse hormônio aqui agora, eu não aceito essa substância química aqui agora. Logo, a parte do seu cérebro que é referente às suas emoções, que é o córtex cingulado anterior, que fica atrás do seu córtex pré-frontal, é a parte responsável pelas emoções. O quanto você sente. Nós temos uma parte no nosso cérebro que ela é responsável pela dor. Ela localiza e mostra aonde está doendo e qual é a quantitativa do tamanho dessa dor.
O córtex cingulado anterior, ele diz para você qual é a resposta emocional que eu terei sobre essa dor. Qual é o tamanho da emoção, qual é o tamanho da sensibilidade que eu terei sobre essa dor. Já parou para perceber que crianças, elas fazem muito mais birra, elas choram muito mais, elas são muito mais emotivas, elas são muito mais sensíveis à dor do que nós? Por quê? Elas não têm esse controle ainda do córtex para comunicar ao córtex cingulado anterior para que ele não responda nessa tamanha exagerada emoção. Ter a consciência dessas pequenas coisinhas vai colocar você externo ao problema. É como se você estivesse com uma câmera em zoom e do nada você muda para uma câmera olho de peixe, onde a visão é muito mais ampliada. Você se coloca externo ao seu problema. Eu vou te dar uma dica para todas as vezes em que você tiver um problema emocional, alguma raiva, alguma tristeza. Eu quero que você diga em voz alta: eu estou sentindo tal emoção. Isso coloca você externo, de fora da emoção. E você começa a se olhar como uma mosca na parede estivesse te olhando. Entender e compreender que nem todas as emoções devem ser respondidas e devem ser aceitas é o começo para que você possa evoluir a cada dia. Mas lembre que tem uma linha tênue entre você reprimir e você não aceitar essas emoções. Não aceitar essas emoções é controle próprio, é autodomínio, é não deixar com que essas emoções te afetem. Não responder a essas emoções e continuar sentindo-as, isso é reprimir as suas emoções. Então, basicamente, a pessoa que reprime tudo, ela se torna refém dela mesma. Ela fica presa dentro de um corpo, dentro de situações das quais ela não consegue sair. E ela começa a ter respostas impulsivas a partir disso e do lado de fora ninguém entende o que está acontecendo. Essa é a falta de uma conversa, essa é a falta de uma compreensão, essa é a falta de buscar ajuda. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu já fiz terapia durante 2 anos consecutivos da minha vida, durante 2 dias todas as semanas. E quando eu virei a minha chave e percebi o que estava acontecendo naquela sala de psicologia, e eu não estou dizendo, tá, para você não fazer uma terapia, porque eu tive essa capacidade depois de algum tempo de terapia. Se você não fez, talvez você esteja descobrindo isso agora. O papel do terapeuta e o papel do psicólogo, já percebeu que é sempre te fazer perguntas? Ele sempre tá ali para poder te fazer perguntas. Você sente, coloca para fora e ele só te manda perguntas. Mas por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que daquilo outro? E daquilo outro? E daquilo outro? E daquilo outro? É uma pessoa que literalmente formou durante 4 anos numa faculdade para poder te fazer perguntas. E as perguntas são sempre referentes aos seus problemas. E ele retorna a pergunta de volta para você. Só que isso era o que você deveria estar fazendo com você. Era você que deveria estar se perguntando: por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo essa emoção? O que tá causando? Por que eu tô me sentindo assim? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que eu tô com essa tremedeira? Por que eu fico com tanta raiva por causa disso? O problema é que as pessoas têm medo de visitar o passado. E o passado precisa ser visitado como uma biblioteca e não morar lá dentro. Compreenda uma coisa: a biblioteca é o passado, o laboratório é uma parte sua no futuro. O futuro você vai para poder criar objetivos, ou seja, para testar na sua cabeça se você consegue enxergar aquilo dali automaticamente. Agora você volta para o passado, dentro da biblioteca, para poder revisar alguma coisa da qual já aconteceu. E depois você volta para o presente e permanece 70% no presente, para que você possa plantar, para que você possa colocar no solo, para que você possa executar naquele momento. Porque se você for deixar levar a vida somente voltado para o futuro, você vai tentar ler uma página em branco o tempo todo, na esperança do escritor escrever um novo parágrafo, só que toda vez que ele escreve um novo parágrafo, você pula para a página da frente, na esperança de ler alguma coisa. E você está preso dentro da biblioteca, é você deitar lá dentro uma pilha de livros. E vai amanhecer com torcicolo sempre. Você vai amanhecer angustiado todas as vezes, porque você vai ficar revendo, relendo e revivendo coisas das quais você já passou. É a mesma coisa de colocar uma fita cassete dentro de você e você começar a viver tudo de novo. Cara, aquela emoção era daquela época. Era daquele momento, era para ter sido vivida e regulada naquela época. Agora, você não tá mais lá. E você não está mais à frente, você tá no agora. A sua mente, ela é um grande laboratório e uma grande biblioteca. E você, nesse presente, é o responsável por mudar as coisas no agora e somente no agora. Então eu digo pra você,
não permaneça somente neste conteúdo aqui, neste vídeo aqui. Revise os outros conteúdos que nós postamos também, mas busque também mais conhecimento. Busque ler, busque saber mais, busque ter um mentor. Lembra de uma coisa, escolha uma pessoa para ser o seu mentor, que seja uma pessoa de resultado e que seja uma pessoa que se comunica com você. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, tanto eu trabalhando com a internet ao longo de 7 anos, é que seguir pessoas demais e buscar fazer tudo o que eles falam não vai levar você a lugar nenhum. Mas você escolher uma pessoa e se espelhar nessa pessoa e buscar aprender com essa pessoa, como um aprendiz com o seu sensei, assim funciona. Sabe por quê? Para pensar comigo. Jesus, Deus, Ele é o único Senhor, o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todos nós temos que seguir a Ele e somente a Ele. Se nós buscamos fazer tudo do que as outras religiões, do que outras pessoas, do que outros deuses falam, nós só temos um caminho para poder seguir. E não é um caminho bom. E outra coisa, eu não estou dizendo mal sobre a sua religião, tá? Cada um faz da vida o que bem entende fazer. Se isso não foi para você, maravilha, só não absorve, ok? Então todos nós temos preferências de buscar conhecimento e buscar aprender e deixar com que certas pessoas provoquem na gente uma sensação de confiança e provoquem essa emoção de fazer com que nós confiemos nela, porque essa pessoa parece conosco, ela tem um emocional parecido, um temperamento parecido, uma comunicação parecida conosco, é uma pessoa extrovertida, comunicativa, pessoas que são mais tímidas, entendeu? Por mais que seja um grande problema ser tímido, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas mesmo assim elas buscam estar mais próximas de pessoas tímidas também, parecidas com elas. Nós temos que amar todos, mas a gente não é obrigado a gostar de ninguém, e a gente só gosta de quem é parecido com a gente. Então busque se aproximar e ter uma pessoa como referência na sua vida. Busque alguém que você bate o olho e fala, caraca, essa pessoa se assemelha a mim ou se assemelha a quem eu quero me tornar. E aí você começa a aplicar na sua vida aquilo que essa pessoa diz, e não estou dizendo para você virar uma cópia dela, mas porque essa pessoa já passou por caminhos que você ainda não passou. Ela já solucionou o problema dos quais você está passando nesse exato momento. Então sim, a pessoa sabe o que você está passando. Então busque conhecimento a todo custo, a todo momento. Quanto mais conhecimento você tiver sobre as coisas, sobre si próprio, mais domínio, capacidade e eficiência você vai ter. Então ter a intimidade consigo é refletir em silêncio, é você aprender com as suas emoções como deve dominá-las. Você sente porque algo de errado está acontecendo ou algo de bom está acontecendo. Então se algo de bom está acontecendo, viva aquela emoção intensamente, mas depois busque uma nova emoção, não se prenda a antigas glórias. Da mesma forma eu te digo, emoções ruins são apenas sinalizadores de que tem algo errado acontecendo com você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço para você que deixe o gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça também de acionar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que sair um conteúdo novo aqui no canal para você. Se você está assistindo esse conteúdo pelo Facebook, eu peço para você que deixe uma estrela e um like aqui pra gente também, que nos ajuda muito. Não esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, como o Instagram, como o YouTube, como o TikTok também. E eu peço ao Senhor que abençoe a sua vida, abençoe o seu caminho, te dê sabedoria, te dê discernimento, que Ele possa colocar na sua mente uma semente do propósito, onde você possa seguir todos os dias com fé, com alegria, com vontade e bom ânimo. E entender que independente das dificuldades, todos nós temos dificuldades e dificuldades gigantescas, mas nós temos muito mais capacidade e essas dificuldades parecem ainda menores quanto mais próximos nós estamos de Deus. Que Deus abençoe seu dia e te leve em paz. Até mais.